Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma edição do JC Entrevista, o programa de entrevistas do Jornal da Cidade, que toda semana traz um convidado para falar de assuntos de interesses de Poços de Caldas ou da região. O convidado dessa semana é o Vanderlei Monteiro, ele é presidente do Diretório Municipal do PSC, PSC é o Partido Social Cristão, e o Vanderlei, para quem não sabe, é um profundo conhecedor dos bastidores políticos de Poços de Caldas e é por isso que a gente convidou o Vanderlei aqui hoje para a gente falar de política em Poços de Caldas e também de sucessão municipal 2020. Tem eleição municipal, vamos trocar aí os prefeitos, os vereadores aí em todo o Brasil e o Vanderlei veio aqui hoje falar um pouquinho das impressões que ele já está tendo a respeito desse assunto. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão assistindo esta live aí, né? Estamos aqui para a gente bater um papo aqui. É isso aí. Eu vou começar fazendo uma pergunta para o Vanderlei. Como eu disse agora há pouco, ele é um profundo conhecedor dos bastidores políticos e ele foi um dos responsáveis principais por conseguir eleger pelo menos 3 vereadores nessa legislatura, que no caso, os próprios vereadores do PSC, o professor Carlos, né, que é o atual presidente da Câmara Municipal, também o Marcelo Heitor e o Maurivan do PSB. Né? Apesar do PSC não ter feito a coligação proporcional na eleição de 2016, fez parte da coligação majoritária, né? O Vanderlei que teve como candidato ali o Paulinho Coruminas, e é uma proeza, né? Partidos pequenos ali conseguirem eleger 3 candidatos, né? Então, João, Poços vem experimentando algumas novidades já. Desde a eleição do Heloísio já apareceu um nome novo. Que é o próprio Heloísio, né? Que foi o próprio Heloísio. Aí na última eleição agora, você vê, de novo um nome novo, que foi o Sérgio. E para vereadores também, você vê, foi reformulado da Câmara de 15 vereadores, 8 caíram fora, sabe? Então, 7 entraram. E para a próxima eleição também, dentro de um diagnóstico que a gente está enxergando aí na política local, provavelmente 7 vereadores também serão substituídos novamente. Então, a expectativa é para esses partidos novos que estão vindo aí, pode ter certeza, mudança vai ter. O Vanderlei, é uma grande reclamação da população em relação à atual composição da Câmara Municipal, em relação ao desempenho, né? Como você próprio falou agora aqui, pelo menos aí, vamos dizer que metade da Câmara foi renovada, né, nessa atual legislatura. Você acha que realmente alguns vereadores estão deixando a desejar conforme as críticas que a gente ouve aí praticamente todo dia da população? Com certeza. A falta de dedicação do vereador em atender as reivindicações do povo, de participar mais, de visitar a comunidade, ser atento, estar lá à disposição na Câmara do povo, tudo isso provoca esta reclamação do povo. Agora, o que acontece? Tem muitos veteranos de Câmara também deixam muito a desejar, porque acostumaram a ficar ali naquele joguinho da política, esqueceram que a eleição está chegando aí com muita gente nova votando. E esses novos não conhecem esses velhos aí da política local, não. Então, essas mudanças todas aqui precisa observar. É uma leitura que a gente tem que ter no dia a dia. Por isso que o presidente do partido, o secretário do partido ou alguns amigos do partido sempre tem que estar de olho nisso, sabe? Para você ver, lá nós temos o professor Carlos e o Marcelo Heitor, que é do PSC. O professor Carlos, por ser presidente da Câmara hoje, ele fica mais preso. Mas todos os dois, sempre, mesmo os 2 anos anteriores, todo dia eles estão na Câmara. Sabe, eles chegam lá tipo 1h30 e saem de lá 5, 6 horas da tarde. Eles dão expediente direto e fazem as visitas também, né? Eles fazem muita visita. O Marcelo Heitor, inclusive, é um campeão nisso aí, sabe? Ele visita as escolas, os PSFs e os bairros, né? Eu fico admirado de ver o trabalho dele. O professor Carlos também fazia menos, porque ele tinha dificuldade de locomoção, né? Ele não tinha o carro, mas mesmo assim ele fazia as visitas dele também. E hoje eu fico grato de ver o trabalho que ele faz na Câmara Municipal. Ele trabalha de uma forma séria, ele é firme, tem algumas, pela inexperiência dele da política, ele comete alguns pequenos deslizes, algumas coisas, mas nada que afronte a idoneidade dele ou alguma coisa que possa prejudicar a cidade. Ele sempre é muito firme nisso aí. E sempre me chama lá. Inclusive, eu procuro sempre dar atenção a eles, aos dois,
Pela própria inexperiência deles. E outra coisa, por que eu gosto de ir na Câmara? Porque se eles são vereadores do PSC, eu tenho que estar acompanhando. Porque amanhã, se eles errarem, o PSC também está levando esse ônus também do erro. E eu procuro ali junto com eles, assim, dependendo do assunto. Hoje está se discutindo lixo, está se discutindo esse negócio dos carrinhos de lanche, do ambulante, né? Está se discutindo a PPP do turismo, está se discutindo o sistema de transporte municipal. Então, você tem que estar atualizado e conversar com eles, procurar pautar eles dentro de uma linha que eles consigam sobressair nas defesas na Câmara Municipal. Eu acho que principalmente o Marcelo Heitor, ele tem sido aí uma boa revelação entre esses vereadores novatos aí de primeiro mandato, né? A gente vê aí que o Marcelo Heitor, ele sempre faz aí questionamentos pontuais, né, de interesse da população. Eu vou citar um específico aqui, o Vanderlei citou aí assuntos aí que estão sendo discutidos na Câmara nos últimos tempos. O Marcelo Heitor está aí com um projeto de lei, inclusive, para acabar com aquela cobrança de R$10 na Zona Azul. Sim, né? Inclusive que lá foi um debate que eu tive muito firme com ele, não só os R$10. O problema é a pessoa estacionar no ponto também, paga lá 2,10, depende do espaço, né? Depende da região. 2,10 a hora, aí você foi na farmácia, você comprou o remédio, você saiu, e você não tem, foi muito rápido, você esperava que ia demorar 1 hora e foi 5 minutinhos. Você já muda para outro ponto, aí você, mais 2,10. Mas peraí, então eu acho que isso está errado também. Eu até questionei isso já na Câmara com eles, né, via por eles. Você deveria pagar para você usar independente da cidade. Você pagou R$2,10, você tem direito a usar esta 1 hora, independente de ser naquele ponto ou no outro. O que você está propondo seria mais ou menos parecido com o sistema integrado de ônibus, né? Ou seja, que a pessoa pagaria uma passagem e teria direito ali a utilizar o ônibus durante um determinado período, inclusive está previsto no edital de licitação que vai ter agora no dia 21 de novembro, né? Aquele bilhete único, né? Compra uma passagem, dá para andar 90 minutos com essa passagem. Essa reclamação aí, inclusive, foi muito discutida, o Vanderlei, na audiência pública, né, a respeito da Zona Azul, mas eu acho que tem uma dificuldade de como é que seria feito esse controle, né? Teria que fazer uma adaptação no sistema da X-Park, né? Primeiro que você vê, um sistema, na verdade, se a gente for colocar a grosso modo, seria um sistema arcaico, né? Porque essas máquinas praticamente não existem mais. Isso eu acho que foi uma sucata que eles tinham em algum lugar e enfiaram aqui impostos. Uhum. Infelizmente, eu acho que foi isso que aconteceu. Eles têm que dar explicação, não sou eu tenho só que cobrar. Porque eu sou um cidadão e eu tenho os direitos em nome aqui do PSC, eu tenho que falar essas coisas. Agora, se você colocar, em vez de você colocar a vaga ali no chão, não, você paga pela placa do carro. Não pela placa, aquele número que está no chão, você paga pela placa. Então é o seguinte, você pagou na placa 1 hora, você tem direito a usar ela em qualquer lugar da cidade. Sim. Sabe? Então, eles estão no sistema arcaico, infelizmente é isso, e não querem mudar. Sabe? Por isso que eu falei que teria que fazer uma alteração no próprio sistema da X-Park. Realmente, essa sugestão que você está passando é realmente muito mais interessante. Seria aí assemelhado ao que eu falei do bilhete único, sim, né, sim. do transporte coletivo, ou seja, a pessoa pagaria um valor único ali da tarifa e poderia utilizar ônibus durante 90 minutos, ou seja, teria um prazo de validade, né, aquela vaga. Realmente, essa questão aí, do jeito que existe hoje em dia, é difícil de se fazer o controle, né? Parei 5 minutos na farmácia para comprar um remédio e tal, mas aí eu paguei por meia hora, ou seja, teoricamente ainda teria 25 minutos de uso, né? E aí você precisa de outra vaga, mais meia hora, né? Porque aí lesa, né, o bolso do motorista. Porque o cidadão que usa essa vaga é o morador da cidade. Então ele sai lá do bairro, ele vem no centro da cidade para ir ao banco, para ir a uma farmácia, para às vezes ir ao médico, para ir no supermercado. E nunca um é do lado do outro. Então você tem que sempre estar usando esses espaços aí do sistema. Porém, você tem que ficar pagando. Porque se você não pagar, você pode ter certeza, os R$10 te cobram e tem dia que você vê a multinha também. E se o agente de trânsito passar em frente ao veículo, ver aquela notificação amarelinha de R$10, aí sim ele aplica a multa. E aplica e tem feito muito isso, né? Infelizmente.
Ô Vanderlei, a gente está falando aí de Câmara Municipal, falando aí sobre o desempenho dos vereadores. Você avalia que é possível algum dos atuais 15 vereadores ser candidato a prefeito ano que vem? Ou você acha que não tem chance, eles têm que ficar por ali mesmo? Olha, do PSC, até a gente chegou a ventilar essa possibilidade de ter um dos nossos companheiros ser candidato. Mas aí entra a orientação do presidente. Você tem que saber pautar eles pela inexperiência deles e você nunca deve ter muito vontade de chegar muito rápido ao poder. Então você tem que saber se limitar, saber se trabalhar, saber se pensar, principalmente em estratégias. Por exemplo, assim, o professor Carlos chegou até a ventilar a possibilidade dele querer ser candidato na última eleição para deputado. Uhum. Ele e o Marcelo. Então você tem que ter o convencimento a eles de que não que seria proibido, só que é muito cedo, é muito novo, precisa trabalhar mais, precisa ser mais conhecido, o partido precisa crescer mais, precisa encorpar mais. Então você tem que saber fazer esse trabalho. E para a prefeitura, aí passou praticamente quase que 2 anos, voltamos a conversa com o professor Carlos, mas é um pouco cedo também, sabe? Então você tem que ter maturidade para mostrar, orientar de que não é o momento, sabe? Mas aí eu te trago uma boa notícia para você. Estivemos em Belo Horizonte, eu, Marcelo, o professor Carlos, nós visitamos o nosso presidente lá, o Noraldino Júnior, visitamos o Raul Belém, que é o nosso deputado estadual, o Gustavo Mitre também, e tivemos inclusive no gabinete do Mauro Tramonte, a gente foi muito bem recebido lá em Belo Horizonte. Com o Noraldino, a gente discutiu muito essa possibilidade do PSC lançar uma candidatura própria, ou uma vice, ou a gente trabalhar uma coligação que seja boa para o grupo. De imediato a gente estava trabalhando numa linha, e nós levamos essa ideia para ele, e nós tínhamos uma segunda ideia, mas também discutimos. E no final ele até nos revelou uma surpresa para a gente, que ele garantiu a posição que o PSC tomar em Poços de Caldas será exclusiva do PSC nosso aqui local. E eu tomaria a decisão junto com o Marcelo e o professor Carlos, e o que a gente tomar de decisão aqui está feito. Seria respeitado pelo diretório estadual? Seria respeitado pelo diretório, que era uma dúvida que a gente tinha, um medo também, porque a gente já tivemos alguns problemas passados aí, e a gente discutimos muito isso. Aí ele garantiu que o PSC, ele reconheceu que o PSC tem feito um trabalho diferenciado aqui na cidade, e isso já prova hoje que sexta-feira nós tivemos no encontro na Câmara do lançamento do Parlamento Regional da Mantiqueira, e recebemos 2 vereadores da região, que um é do PHS, e ele me trouxe até a notícia que eu não estava acompanhando essa causa, porque eu achei que o PHS iria para o Novo, e na verdade ele está coligando com o PSC. Então ele falou assim, não, nós estamos coligando, inclusive nós precisamos da tua orientação. Coligando ou fundindo? Fundindo, né? Fundindo. Eles estão fundindo, fazendo né? a fusão dos dois partidos. Isso. E ele está vindo para o PSC... Se fundir no PSC. Fundir no PSC, e ele está querendo um pouco mais de orientação para eles tocarem o partido deles. E tanto foi um de Machado, o vereador de Machado, a vereadora também de Machado esteve com a gente, interessada no assunto, discutindo, e porque eles visitaram o Noraldino em Belo Horizonte. O Noraldino mandou procurar a gente aqui em Poços. Como ia ter um encontro, eles aproveitaram e conversaram com a gente, sabe? E foi muito boa, foi muito profícua essa conversa com eles também. Vanderlei, PSC hoje, ele é situação, ele é oposição ou ele é independente em relação à administração municipal? É complicado falar, porque o professor Carlos é o presidente da mesa, da Câmara. E se ele for oposição, não é oposição. Isso está bem claro. Até porque, só te cortando, o PSC não faz parte da gestão em termos assim, de cargos, né? Isso. Então, o PSC não é situação porque não estamos no governo. Porque foi oferecido, mas nós não fechamos acordo nenhum. Pode ser que o ano que vem está aí, ano eleitoral, de repente possa ter algumas coisas não acontecer de uma forma e aconteça de outra. Mas não, então na verdade, e não é em cima do muro, são posições que eles tomam, que vem de encontro ao bem para a cidade, sabe?
Porque é muito fácil você falar que você é oposição. E tem gente que é situação, mas na verdade faz um trabalho de oposição ferrenho na Câmara contra qualquer coisa que possa ser de bom. E, infelizmente, cada um tem um pensamento. Por exemplo, teve o encontro do parlamento. Na verdade, os vereadores não tiveram essa visão de que é interesse para o município. A não ser o professor Carlos e o Marcelo, que estiveram lá o tempo todo, e alguns vereadores da região também, e outros que não vêm, porque é horário ingrato, né? 15 horas. E faltou um pouco mais de divulgação, trabalhar um pouco mais isso aí. Mas você vê que teve vereador que ficou o tempo inteiro só nos bastidores, jogando contra. Eu acho que seria bom para a cidade, porque nós não temos deputado nenhum aqui assim, federal. Nós temos um Mauro Tramonte, que é estadual, que veio prestigiar, teve lá. Então, todas essas reivindicações, essas necessidades que Poços tenha, tem que ser canalizado via a esse deputado. Então, até senti falta do deputado o Emidinho Madeira, que poderia ter estado aqui em Poços, né, por ser o nosso deputado regional e federal, né, ele poderia ter vindo aqui. E essas reivindicações poderiam ser canalizadas a ele. Uma das coisas interessadas que aconteceu nesta reunião, nessa fundação do parlamento, que teve um vereador de Botelhos. Você vê, aí que eu te falo assim, a necessidade de interesses do município e região. Ele colocou, eu gostei demais da fala dele, porque ele falou assim, ó, Poços precisa pensar muito, e a região também. O que precisa ser investido é no Hospital de Santa Casa de Poços. Você vê, ele tem esse pensamento, o vereador daqui não tem. Porque se ele está pensando nisso, porque precisa ter esse atendimento aqui, toda essa região aqui depende do hospital. A Santa Casa atende cerca de 90 cidades do entorno aqui, né, do sul de Minas. Então, se o pessoal não unir para isso ir, a gente corre isso de uma hora até fechar. Eu não falo fechar porque a gente, de uma forma ou outra, o povo acaba comprando essa ideia. Mas tem que ter um pouco mais de interesse dos nossos parlamentares. Você falou agora há pouco que tinha alguns vereadores que estavam reclamando em relação à adesão de Poços a essa questão aí do Parlamento Regional da Mantiqueira. Durante, né, inclusive, a votação do projeto na sessão da semana passada, por exemplo, alguns vereadores reclamaram da questão da representatividade de Poços nesse parlamento, ou seja, eles consideram que Poços de Caldas é a maior cidade e teria só 2 representantes, que no caso seria o presidente e o vice-presidente da mesa diretora, o professor Carlos e o Gustavo Bonafé. E também outra reclamação era o fato dos representantes serem automaticamente o próprio presidente e o vice. Alguns vereadores consideravam que deveria ter sido feita uma escolha interna entre eles, que poderia ser o próprio professor Carlos e o Bonafé. Eu acho que talvez faltou aí uma conversa prévia melhor entre as partes, porque verdade, realmente o projeto é interessante, né? Você faz ali uma integração. Então, mas essas sugestões, elas foram abertas para serem colocadas. Então, mas no dia, na hora da votação, que houve essas... Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, poderia ter sido discutido antes, né? Previamente, né? Internamente. Mas o regimento interno pode ser modificado. Pode ser. Porque vai ter mais 2 reuniões ainda até ele ser realmente introduzido. Agora, essas coisas podem ser tudo discutidas, sabe? Eu também acho que deveria ser 2 vereadores eleitos na Câmara Municipal. Vamos dizer que o primeiro mandato seja dessa forma para poder encaminhar. Sim. Mas a partir do segundo, não. A Câmara... Faz uma eleição interna, né? Eu também acho que seria mais quem adequado. Quer representar? Você dá. Então, vota e pronto. Porque a impressão que ficou ali, Vanderlei, foi que o projeto era de autoria do próprio professor Carlos, né? E alguns vereadores reclamaram que o professor Carlos estava legislando em causa própria, vamos dizer assim, porque ele foi o autor do projeto e, consequentemente, o representante de Poços no projeto. Né? É onde que eu te falo para você. O grande problema é que tem hora que a oposição, ela parte, não da oposição, mas da situação que... na verdade, infelizmente, é ciúme, sabe? O ciúme de homem é a pior coisa que existe, sabe? Então, quando é de homem para mulher é uma coisa, mas de homem para homem é complicado. Como esse projeto ele já veio do estado de São Paulo, que lá tem já esses parlamentos funcionando, e o professor Carlos simplesmente trouxe esse projeto de lá para cá, ele introduziu aqui. Agora, as mudanças elas têm que ser feitas de acordo com a participação dos vereadores.
sabe? Eu acho que no futuro próximo isso deve ser mudado algumas coisas para que isso seja mais bem encaminhado. Para não ter justamente esses ciúmes, né, que você está dizendo. Né? Eu acho que também que é o seguinte, precisa ter um envolvimento maior dos vereadores do município, porque são desses vereadores, dessas novas lideranças, que vão sair os deputados da nossa região. Uhum. Poços já teve 4 deputados. Eu já presenciei isso. Nós tivemos 2 estadual e 2 federal. Hoje não tem nenhum. E com menos eleitores, hein? E com menos eleitor. Aonde que está a falha? Ah, porque os outros deputados de fora vêm buscar voto aqui? Não, mas peraí. Aqui se une para isso? Ou aqui se divide tudo e não tem liderança suficiente para isso? Vanderlei, praticamente há um ano atrás foi a eleição geral, né, que elegeu presidente, governador, novos deputados. Eu fiz uma matéria no Jornal da Cidade e eu fiz o cálculo ali, tive o trabalho de fazer o cálculo. Foram em torno de 43 mil votos para candidatos de outras localidades. Ou seja, poderia ter sido eleito 1 ou 2 deputados, né? Sim, com certeza 2. Você vê, o Moscone ficou por pouca diferença de voto fora, né? Ou seja, você imagina, uma parte desses 43 mil votos poderia ir para o Moscone, ele estaria eleito, né? O próprio ali, Heloísio, também ficou faltando pouco voto, porque o Heloísio foi mal votado em Poços, mas ele foi bem votado fora de Poços. Ele poderia ter, talvez até ser eleito. Olha, por pouca coisa ali, não elegemos 3. O próprio Heloísio, o próprio Ulisses, né, também, que apesar dele... Ele é Poços Caldense, mas ele era prefeito de Caldas, mas ele disputou aqui como principal colégio eleitoral dele, base eleitoral, teve 20 mil votos só aqui em Poços, né? Ele também ficou por pouco, né? Então, poderia ter entrado os 2 e mais o Moscone, sabe? E é uma pena que Poços não aconteceu isso. Independente do Moscone ser lá do PSDB, eu tenho que lutar para que Poços tenha representatividade o tempo todo, independente de qual seja o partido. Se fosse do PT, o caso do Heloísio, se estivesse lá, nós teríamos um companheiro. Eu acho que a gente preocupa mais, assim, vamos dizer assim, a torcida nossa fica mais aqui, que é Câmara, vereador e tal. Agora, em relação a deputado, eu acho que tem que entrar ali para representar Poços, como o Vanderlei disse, independente do partido, né? O importante é ter um representante local, né? A gente tem aí o Mauro Tramonte, mas o Mauro Tramonte hoje em dia, né, o Vanderlei, ele mora em Belo Horizonte, ele não pode vir aqui toda hora, fica um pouco mais afastado. Não é a mesma coisa do que se você tivesse um deputado com base eleitoral em Poços. E como né? o Mauro teve votação em mais de 500 municípios, ele não pode se dedicar só a Poços. Sim. Apesar de que o Mauro está trazendo, já começou assim, a discutir algumas coisas boas para Poços. Ele está trazendo um recurso para a construção do hangar para o helicóptero que está regional. Polícia Militar, né? Para a Polícia Militar, que é da região, mas vai ficar aqui em Poços, que era de 600 e poucos mil e já virou 800 e um pouquinho mais. E está acertado isso. Ele está acertando a possibilidade, realmente vai sair também a recuperação do contorno. Certo? E você vê, isso é importantíssimo. Porque... Inclusive já consta no projeto de obras prioritárias do governo Romeu Zema, né, a rodovia do contorno, né, a recuperação dela. Parece que vai ser investida, aí, se eu não me engano, entre 18 ou 25 milhões, alguma coisa assim. Eu vi uma informação que agora me fugiu de cabeça exatamente o valor. É um recapeamento, né? Porque nós precisamos ali da duplicação, mas está ótimo para um início de trabalho dele, sabe? Eu tenho que parabenizar o Mauro por isso aí, para ele ter agarrado isso aí como uma obra prioritária para a cidade. Não, mas por 18 ou 25 milhões, independente do valor que seja, eles vão fazer um asfalto novo ali, né? Não vai ser nem tapa-buraco, nem nada. Vai ser um asfalto 0 quilômetro. Um recapeamento novo. Novo, né? Não vai ser tampar buraco ali em ponto deficitário, não. Porque é um valor expressivo, né? Você vê, o maior investimento em asfalto que o município já recebeu até hoje, que foi no próprio governo do Fernando Pimentel, foi para asfaltar em uma série de ruas na cidade, foi 14 milhões. Foi. E olha que sobrou, inclusive, não conseguiu terminar a tempo, sobrou ainda para o próprio Sérgio. Muita gente achou que era o Sérgio que estava fazendo a obra, mas na verdade não era. Aliás, era recurso ainda do PDMG. Várias ruas importantes. Né? Várias ruas importantes. O Vanderlei, agora que a gente citou aí o Heloísio, eu lembrei que de um detalhe importante, né? É um assunto que está na ordem do dia, que foi aquela condenação por improbidade administrativa, né? Do Heloísio, por conta da adesão à ata, a contratação daquela Projeta, né, aquela empresa de engenharia e arquitetura para desenvolver projetos aí na gestão dele. Era uma contratação de 5 milhões de reais, mas o Heloísio acabou não gastando nenhum centavo e mesmo assim foi condenado. Ocorreu uma situação semelhante na eleição de 2016, o próprio Paulinho Corominas, né, ele disputou
a eleição para prefeito, naquela incerteza, né? É candidato, não é candidato. O quanto que isso gera insegurança para o eleitor? Candidato concorrer assim na base liminar? Então, com o Paulinho, ela foi um pouco diferente, porque o Paulinho foi condenado na Câmara Municipal de Poços. E em março do ano, que foi aprovada a lei em Brasília, lá pelo Supremo, que quando a Câmara Municipal rejeitasse, ele ficaria inelegível. E aí, no meio da campanha, houve a denúncia e a justiça acatou. E aí o juiz suspendeu a campanha do Paulinho e o Paulinho entrou com um recurso, nós entramos, né? E ele pôde disputar a eleição com um recurso, mas infelizmente ela joga a campanha no ralo. Para baixo, jogou para o ralo. Gera uma insegurança no eleitor, né? Nossa, demais. Então, o voto útil que existe na eleição, ele migrou para o Sérgio. Não foi por eles, ele foi para o Sérgio, foi para uma possibilidade nova. Porque quem é da situação, a situação que é a oposição, mas o voto útil, ele gera sempre uma média de 30% do eleitorado. E esse eleitorado migrou para o Sérgio e o Sérgio foi eleito. No caso do Heloísio, hoje ele já está sabendo que ele foi condenado em segunda instância. Se ele pôr o nome hoje, a oposição vai trabalhar ferrenhamente, não deslancha. Como fez com o próprio Paulinho. Foi a mesma coisa, não deslancha. Mas eu vou estar com ele em breve e vou aconselhá-lo, ele arrume uma liminar e dispute a eleição à vereança, pelo menos, porque nós precisamos de pessoas que tenham um pouco mais de experiência na Câmara também. E como existe a possibilidade do Paulinho disputar a eleição hoje para vereador, se o Heloísio disputasse também, iria ganhar muito com essas duas pessoas, sabe? Paulinho Corumino, você acha que ele se candidata a vereador? Eu acredito que sim. Lógico, eu na pele dele eu faria isso, porque eu prefiro, ele tem uma chance grande de chegar à vereança pelo capital político que ele tem. Só lembrando que o Paulinho Coruminas já foi o vereador mais votado de Poços de Caldas na eleição de 2000, né? Você acha que ele pode repetir esse feito? Não acredito. Mas eu acredito que ele tem uma boa votação, que em qualquer partido que ele estiver, ele chegue. Ele chegue como um dos mais votados, sabe? E se ele ficar nesse cargo que ele está hoje, como diretor do DME, DEMAI, ele ficaria aí recebendo 8 meses e num cargo de vereador ele ficaria 4 anos com possibilidade de uma outra reeleição. Com a incerteza de saber se o Sérgio conseguiria ou não a reeleição, né? É isso aí que eu acho que vai pesar, não? Isso aí é preferível você ter alguma coisa mais firme na mão do que isso aí. E eu teria certeza hoje. Na outra, eu insisti para ele ser candidato a prefeito. Porque na época nós não tínhamos liderança. E quando trabalhamos, optamos por ele, porque tinha essa possibilidade. Se não é esse fato aí que para a gente pegou a gente de surpresa até, e infelizmente é complicado. Paulinho acho que não precisa nem fazer campanha, né? Acho que ele é muito querido, né? Não, a campanha tem que ser feita para a pessoa receber o teu material e correr atrás. Mas uma pessoa... Eu tive algumas probleminha com ele durante a campanha, mas a gente superou isso, a gente continua amigo, sabe? Eu gosto mais do jeito dele, assim, inclusive às vezes preciso dele, ligo para ele, resolve na hora. Uma pessoa muito prestativa. O Paulinho, isso aí não pode... Sabe, ele é prestativo. E eu acredito também que, vamos dizer lá no caso dele, se chegar também uma outra pessoa que poderia ser muito bom para a cidade, porque essa experiência que ele teve de prefeito, eles conseguem ajudar muito no legislativo. E o prefeito que tiver também vai ganhar muito com isso. Vanderlei, hoje, né, outubro de 2019, como é que você avalia as chances do prefeito Sérgio Azevedo em uma eventual disputa à reeleição? Você acha que ele tem chance? Ou... O Sérgio ele vem enfrentando um desgaste político por várias coisas, né? A prefeitura hoje está aí com um déficit no orçamento, ela gasta mais do que arrecada. Eu acredito que ele tenha uma deficiência em alguns secretários, sabe? Tanto é que ele trocou o secretário de turismo, colocou outro, mas voltou a levar ele de novo para a administração.
para a cultura, não entendi, mas ele é o prefeito, ele tem que saber o que ele está fazendo. Eu acho que tem alguns problemas em algumas secretarias que não andam a contento para a cidade. Pode estar bom para ele, mas para a cidade não é a mesma coisa. Isso vem desgastando ele pessoalmente, vem desgastando o secretariado dele. Eu acho ele com uma dificuldade muito grande para uma reeleição dele. Vanderlei, para a gente encerrar nossa entrevista, eu vou te fazer essa última pergunta. Você acha que o futuro prefeito de Poços de Caldas é algum desses nomes que já está circulando aí na praça ou vai ser uma novidade? Algum nome que vai surgir ainda? João Gabriel, você fez uma boa pergunta agora. Nós temos visto aí uma pessoa do meio militar colocando o nome. É uma pessoa que ele é muito querida no meio da esfera elitizada, em termos estadual também. Então ele é muito querido nesse segmento. Só que esse segmento aí, essas pessoas que têm esse poder, têm essa força, ela não representa o povo. Porque quem vota é a Dona Maria, é o seu Zé, é o seu Pedro, que mora lá no bairro, na comunidade. Lógico, o centro também e tal. Mas, você vê, a Zona Sul hoje nós temos aí mais ou menos 20% a 25% do eleitorado. Sabe? E eles vão ser o diferencial nessa eleição. Então eu vejo com muita dificuldade desse tipo de pessoa chegar ao poder, porque ela já prejudicou demais essas pessoas lá da Zona Sul, principalmente. Uhum. Isso vai vir à tona. Se ela não vir para um, vai vir por outro. A gente faz questão de lembrar a comunidade também, aonde que ela foi prejudicada. Então, ele é uma pessoa boa que pode chegar ao governo. Agora, tem que ter muito traquejo na salida dessas conversas. Eu vejo o nome que está aparecendo hoje do coronel, está aí firme, praticamente firme na campanha de possível candidato, né? Está colocando seu nome à disposição do Partido Novo. Eu vejo aí o Sérgio querendo uma reeleição, eu vejo algumas pessoas na rua comentam com a gente do nome do Ulisses, e eu te garanto que ele não é candidato. Eu acho que ele vai pensar muito na possibilidade dele assumir como deputado. E eu vejo o PT com a possibilidade de lançar algum nome. O PDT, de repente, pode aparecer com um nome também, não sei. E eu te garanto para você, o PSC, a gente está quase que finalizando, mas a gente deve ter um nome e a gente vai criar uma terceira via para a cidade. Eu devo vir com um nome popular, com um nome novo. Por isso que eu falei que o professor Carlos e o Marcelo não são esses nomes. Eles já estão na praça. Aí. Já estão e ao mesmo tempo eles estão apoiando esse nome novo. E a gente está acabando de consolidar essa possibilidade. Assim que a gente consolidar, a gente vai anunciar e vamos partir para cima. Sabe? Eu acho que Poços precisa de um nome que venha agradar a comunidade, que venha fazer um trabalho diferenciado. E precisa de pessoas capacitadas para estar em torno dele. Porque às vezes só o líder ser a pessoa capacitada não é o ideal. Você precisa ter um grupo, uma qualidade de pessoas junto que consiga, com características que vai levar isso aí para frente, que saiba entender o anseio da cidade. Poços tem muita deficiência hoje no atendimento, no traquejo, com a lida com o povo. Precisa ser uma gestão popular e a gente está vendo as coisas muito engessadas, sabe? Esse é o meu pensamento. Eu espero que a cidade compre a nossa ideia, né, para a gente fazer esse candidato novo nosso que está vindo aí. É isso aí, a gente chegou ao fim da entrevista dessa semana, né, com o Vanderlei Monteiro. Como eu disse no começo do programa, ele é um profundo conhecedor dos bastidores políticos aqui de Poços de Caldas. Eu acho que a gente vai ter que depois convidar o Vanderlei para outras ocasiões, aí quando a situação começar a se desenrolar com mais clareza, né, o Vanderlei, para a gente conversar de novo a respeito dos rumos da política de Poços de Caldas.
Então chegamos ao fim. Se você quiser assistir mais uma vez essa entrevista, está disponível aqui na nossa página no Facebook, na aba Vídeos, tem a playlist lá do JC Entrevista, também está disponível no nosso site, jornaldacidade1.com.br, e também no nosso canal no YouTube, digita lá no campo de busca Jornal da Cidade TV. Agora, daqui a pouquinho, 8 horas da noite, eu e o Albert Mareca vamos apresentar mais uma edição do Pautando. Daqui a pouquinho, volte aqui na nossa página que tem mais notícias de Poços de Caldas e mais bastidores políticos. Terça-feira que vem, a gente está de volta. Até lá!